Aqui no canal, a gente fala sobre interpretação de sonhos, interpretação de visões, e a gente sabe que a marca de Deus, para a gente entender que a linguagem dele falando conosco, é a repetição. Acontece que nem sempre Deus fala só por sonhos ou só por visões, mas a repetição vai ser uma marca, uma assinatura de Deus e vai estar sempre presente na nossa vida. E eu quero falar sobre essa repetição que ela está ao nosso redor e que ela vem acontecendo e que, como eu sempre digo, é Deus nos chamando a atenção. E pensando nisso, nessas repetições, quando elas não vêm necessariamente em sonhos ou em visões, mas elas estão presentes. O que elas querem dizer? O que está acontecendo quando Deus está repetindo e repetindo e repetindo o mesmo tema? Sobre isso eu quero que você pense comigo numa passagem que está em João 15, no versículo 14 e no versículo 15. Ali Deus separa, coloca uma barreira ou uma separação entre quem é servo e quem é filho e quem é amigo de Deus. Então existe essa separação. E essa separação entre servo e amigo, na verdade ela vai estar apontando para o sacerdócio levítico e para o sacerdócio de Melquisedeque. Então toda vez que Deus ele estiver repetindo alguma coisa com você, é porque ele quer te chamar a sua atenção. E eu vou exemplificar com algo que eu passei alguns anos atrás e que ainda hoje se aplica na minha vida, que era a repetição do nome Melquisedeque. Mas antes da gente entrar no tema, eu quero ler com você essa passagem de João. E aqui nos diz assim: Vós sois meus amigos se praticares o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos chamo amigos, pois tudo o que ouvi do meu Pai eu compartilhei convosco. Já não vos chamo servo, já os chamo amigos, porque eu estou compartilhando aquilo que está no coração de Deus conosco. O que acontece? No primeiro sacerdócio, no sacerdócio levítico, Deus deixou várias regras, várias leis que precisavam ser seguidas. Aquele era o padrão. E apenas algumas pessoas, como por exemplo Moisés, ele tinha a satisfação de ouvir diretamente o que estava no coração de Deus e repassar para outras pessoas. Então assim era o sacerdócio levítico. Uma pessoa era o sacerdote, ouvia de Deus e passava para o povo. E esse povo só tinha que cumprir, servir, ou seja, obedecer aquilo que estava sendo falado. Mas através desse sacerdócio de Melquisedeque, nós somos considerados amigos de Deus. Isso porque o coração de Deus, o que está acontecendo no momento espiritual, o que Deus quer mostrar ao nosso redor, ele comparte conosco, ele fala conosco para que a gente possa compartilhar ou junto com ele trabalhar com baixo o mesmo propósito. E essas pessoas que estão dispostas a ouvir, entender, decodificar essa voz de Deus e junto com ele expor e trabalhar na mesma vibe ou naquilo que está no coração de Deus, esses são chamados amigos de Deus. Aqueles que fazem as coisas sempre no automático, esses são apenas servos. Mas o amigo é aquele que tem um coração diretamente ligado ao coração do próprio Pai. Esse desvendar do coração de Deus, ele está muito relacionado ao dom profético, mas ele não está apenas restrito a ele. Porque um evangelista, por exemplo, ele precisa ter a direção de Deus em qual palavra ou como se mover em um certo ambiente, com certas pessoas, em certos lugares. Um pastor precisa ouvir no coração a palavra de Deus para esse povo que é o rebanho dele. Porque cada pessoa, cada grupo tem uma necessidade específica. Então servir a Deus é algo muito pontual, dependendo do local, do tempo, das pessoas. E para isso a gente precisa ser amigo de Deus, estando conectado ao coração dele, para entender qual é a palavra, qual é o mover dele para esse momento, para essas pessoas e para esse lugar. Por que eu escolhi hoje destacar ou falar sobre esse tema? Porque o que acontece comigo e também com você é algo muito comum. Que na verdade, quando Deus fala temas que não fazem necessariamente relação com a nossa vida, ou que a gente não consegue fazer uma conexão direta com aquilo que a gente vive, na verdade, a gente coloca isso para segundo plano, deixa para debaixo do tapete ou não prioriza. A gente quer continuar naquele sistema de ser servo, andar no automático, servir no automático, fazer o que a gente sempre está acostumado. Na verdade, a gente está sempre buscando a Deus para as coisas que são do nosso interesse. Isso tem um nome. Na Bíblia, essa pessoa que está sempre buscando os seus interesses e só olha para o próprio umbigo, ela é chamada ou ela é tratada nas escrituras como prostituta.
Se a gente só busca Deus para ter respostas, para ter direção, aquilo que nos beneficia, e quando Deus revela a vontade dele, o que está no coração dele para a gente simplesmente ignora, ou não se importa, ou não coloca o esforço necessário para entender, decodificar e trabalhar junto com ele, isso nos coloca numa posição de prostituição, de interesse com Deus. E isso tudo nos separa de sermos servos ou sermos amigos de Deus. É bem verdade que 99% ou a grande maioria dos nossos sonhos são a nosso respeito. Geralmente, de maneira absoluta, aquilo que Deus está falando conosco é sobre a nossa vida. Acontece que algumas vezes Deus quer ir além, quer nos usar a nossa vida para atingir outras pessoas. Cada um de nós tem um grau de influência através das pessoas, do meio, da comunidade em que vive. Existe uma palavra para essa pessoa manifestar um agir de Deus nesse lugar, com essas pessoas, e muitas vezes Deus quer que nós sejamos esse canal para manifestar esse mover de Deus. E se a gente está só interessado em ouvir a voz de Deus quando é para a nossa vida, e quando o coração de Deus está em nos mover para abençoar outras vidas, a gente simplesmente ignora, aí é quando nós estamos apenas servindo, e nós não estamos sendo o amigo de Deus. Porque o amigo de Deus é aquele que tem o coração do Pai revelado. E Deus se revela assim. A gente está disposto a ouvir, a entender e a trabalhar junto com Deus e assim ser chamado e considerado amigo de Deus? Quando a gente vai falar ou vai tratar dessas revelações de Deus que não estão necessariamente conectados à nossa vida, começa a prestar atenção quando Deus começa a destacar, quando Ele começa a repetir, quando Ele começa a te cercar com certas palavras, com certas passagens, com certos termos. Eu quero que você comece a perceber que quando Deus está repetindo muito um tema, geralmente, na grande maioria das vezes, isso tem relação com o nosso chamado, com o nosso propósito. E através dessa passagem, do entendimento daquilo que Deus está apontando, através da repetição, que Deus quer nos usar. E isso tem toda a relação com o nosso propósito, com o nosso chamado. Eu já falei em vários outros vídeos que geralmente, ou sempre, eu diria que sempre, que Deus nos chama, Ele nos coloca uma direção, uma palavra, algo que vai ser a base do nosso ministério, a base do nosso chamado, do nosso propósito. Isso a gente vai começar a perceber quando Deus começa a revelar o coração dele para esse meio que a gente tem esse grau de influência. No meu caso foi com a palavra Melquisedeque, e que a princípio eu demorei bastante tempo para entender. Aquilo não fazia o menor sentido para mim. O que Deus tem usado? Qual é a palavra ou qual a situação Ele tem repetido ao seu redor? Você precisa entender que isso tem relação ao seu chamado, ao seu propósito, e que é algo que você precisa procurar, precisa entender, precisa estudar. A gente está vivendo o final dos tempos. E uma coisa que eu observei, e tenho certeza que se você é uma pessoa antenada, você também observou, que nesse final dos tempos Deus tem alinhado as escrituras ao comportamento do seu povo. Deus tem trazido à luz muito conhecimento perdido da cultura, do contexto original onde era o mover de Deus, de como Jesus viveu e o significado original das coisas. Muito dessas verdades de Deus, elas têm sido resgatadas porque elas vão ser essenciais agora, no final dos tempos. E então Deus, através dessas repetições, Ele está nos alinhando a esse momento que nós estamos vivendo. Então é muito importante que você dê atenção a essas repetições que Deus tem feito ao seu redor. Qual é a palavra que está ardendo no coração de Deus e que Ele está, através das repetições, gritando para você? Isso faz parte do seu propósito, do seu chamado. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Nós somos servos ou somos amigos de Deus? Como Deus pode olhar para nós e nos chamar? Mas antes da gente desenvolver o tema, eu te convido a se inscrever no canal se ainda não é inscrito, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like ou o seu dislike. Caso tenha uma dúvida, faça um comentário. A minha história foi mais ou menos assim. Eu cresci na igreja, sempre tive muito prazer nas escrituras, sempre li muito. Acontece que como eu cresci na igreja no Brasil, nos Estados Unidos estava sempre diretamente relacionada ou conectada à liderança das igrejas, sempre fazendo parte da diretoria e sempre entendendo, ajudando, servindo dentro da igreja. Acontece que nos últimos tempos, a igreja começou a me deixar um pouco chateada, porque era tanta pregação motivacional. E o que eu chamo de pregação motivacional? Você vai vencer, Deus vai te abençoar, Deus é contigo. E
E veja, não tem nada errado com esse tipo de palavra. Na verdade, Deus é conosco, Ele nos abençoa, nos ajuda a vencer. Acontece que era só isso. E daí você saía da igreja animada, porque Deus vai vencer, Deus vai te abençoar. Acontece que aquela palavra, ela não te alimentava. Ela não te ajudava a passar a tua semana até o próximo domingo, na próxima pregação, ou até o meio da semana, no próximo culto. Porque no dia a dia, na realidade, só aquela palavra não estava sendo suficiente para alimentar e para me ajudar a enfrentar o meu dia a dia. Porque aquela coisa de pregação motivacional, em pregação motivacional, eu estava vendo que na minha vida eu não estava chegando em lugar nenhum, porque eu não estava tendo crescimento. A palavra ela não estava me alimentando, me dando ferramentas para eu realmente combater de forma efetiva o que estava acontecendo ao meu redor. A gente tem problema, todo mundo tem. Acontece que não é com pregação motivacional que a gente vence, a gente precisa conseguir analisar onde está o nosso erro, onde é que está a fraqueza, onde que está a batalha, como combater, se a questão é espiritual, se é física, se é psicológica. E a igreja ela precisa dar esse suporte. E aquilo começou a me chatear, porque ir para a igreja para ter só pregação motivacional, que você vai vencer, e nada muda, aquilo começou a me chatear de tal maneira que eu comecei a buscar Deus de forma frustrada até, porque eu sabia que Deus era algo muito mais, não é apenas o nosso sentimento, porque Deus não se resume na nossa emoção, no nosso bem-estar. Não é só isso, a gente precisa crescer, existe a nossa parte na equação que precisa ser feita. E conhecimento é exatamente aquilo que liberta. Então, no meio dessa confusão, no meio dessa incerteza, dessa insatisfação, eu comecei a buscar Deus, porque eu falei, tem que ter algo mais além disso. Não é só isso, você vai vencer, mas é minha parte nisso. Eu sei que Deus faz, que Ele é maravilhoso, mas será que é só isso? Porque eu me sentia vazia, eu não me sentia alimentada, eu não me sentia satisfeita no meio daquela situação. E nessas circunstâncias eu comecei a perceber que Deus começou a falar ao meu redor sobre Melquisedeque. Ok, Melquisedeque a gente sabe vagamente através da história de Abraão. E há muito poucas passagens na Bíblia falando ou envolvendo esse nome. Então eu peguei todas as passagens e comecei a ler. Estudar e tentar fazer alguma conexão, mas eu te confesso que aquilo não fazia sentido dentro da realidade que eu vivia, dentro do conhecimento que eu cresci dentro da igreja, mas Deus continuava essa repetição ao meu redor. E Melquisedeque, mas meu Deus, o que você está querendo falar para mim com isso? Eu estava entendendo que Deus estava abrindo o coração dele comigo, querendo uma intimidade, uma amizade, baixo um tema, mas eu não estava conseguindo entender o que Deus estava falando, querendo me dizer através daquilo. Até que chegou a mim um livro chamado Fator Melquisedeque. Aliás, eu aconselho muito que as pessoas leiam, é um livro fantástico, mostrando o quanto Deus está fora da nossa caixinha, fora do mover de dentro da igreja. Esse livro mostra, através de várias culturas no mundo inteiro, o quanto Deus se manifestou a povos, povos antigos e até questões de culturas muito mais recentes na nossa época. Ele se revelou Cristo através de situações, através de anjos, através de manifestar de Deus, o sobrenatural. Ele manifestou a verdade de Deus e a palavra de Deus, a escritura, para pessoas que muitas vezes não sabiam nem sequer ler, que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Então eu já comecei a entender que através desse fator Melquisedeque existia um Deus muito mais profundo, muito mais misericordioso do que aquele que eu conhecia. Mas eu ainda não estava entendendo o que Deus queria falar comigo. Continuava com o tema e com a repetição ao meu redor. E daí até que quando eu fui publicar o meu livro, eu conheci o Manuel, que foi um editor, uma pessoa que me ajudou muito. E ele falou assim meio que por cima sobre o Melquisedeque, sobre essa visão de Melquisedeque, Deus tinha separado ele, que o sacerdócio de Cristo não era segundo o sacerdócio levítico, mas a gente teve um contato curto de pouco tempo e eu fiquei com aquelas informações, mas aquilo ainda não fazia sentido para mim. E como era algo de muitos anos que essa repetição vinha me seguindo e algo que, embora eu buscasse, eu não conseguia fazer sentido, então a busca ia de mais a menos intensa. E eu não conseguia conectar as informações, aquilo. Então, assim, quando a gente não consegue conectar aquilo que Deus está falando com a nossa realidade, ou seja, não era sobre mim aquilo que Deus estava falando, mas como estava fora, a gente meio que deixa de lado, coloca essa conversa para debaixo do tapete, não prioriza.
e deixa a história meio que em banho-maria. Estou entendendo o que Deus está falando, mas assim, nada de orar muito enfaticamente, nada de jejuar a respeito. Assim, uma busca light, vamos dizer assim. Deus fazendo todo o esforço para revelar o coração dele para mim, e eu tentando entender, mas assim, não dando o meu maior esforço. Até que, não satisfeito com tudo, com todas as repetições que Deus estava me colocando ao meu redor com esse nome Melquisedeque, eu fui trabalhar e no ambiente entrou uma pessoa exatamente com esse nome, chamada Melquisedeque. Agora, quantas pessoas você conhece que se chamam Melquisedeque? Eu entendi que Deus estava gritando para mim: Priscila, presta atenção, estou querendo que você entenda que algo tem que ser revelado a você através disso e você precisa entender. Deus tinha conseguido chamar minha atenção, porque não é comum uma pessoa chamada Melquisedeque trabalhando no mesmo ambiente que eu. Ok, meu Deus, o que você está querendo me dizer? Então aquilo já me fez ter urgência no meu coração. Ok, Deus está gritando, Melquisedeque. Mas o que esse grito significa? Então nessa mesma época, já dando mais urgência para essa voz de Deus, já dando mais atenção àquilo que Deus estava destacando, aquilo que estava sendo liberado do coração dele para a minha vida, eu comecei a estudar nas escrituras os milagres de Jesus. E me intrigava o fato de que dentro dos milagres de Jesus, algumas pessoas, Jesus mandava que fosse até o templo cumprir as leis que eram referentes à cura. Mas algumas pessoas eram curadas e Jesus não pedia. E aquilo não me fazia sentido, aquilo me intrigava. Eu falei, tem que ter alguma coisa aqui que separa quem vai fazer a oferta do templo e quem não vai. Porque não faz sentido a um Jesus mandar fazer a oferta levítica e a outros não. O que está acontecendo aqui? Então, no meio desse estudo, eu consegui entender o que quer dizer esse Melquisedeque que Deus tanto estava me apontando. Nesse estudo, então, dessas curas de Jesus, eu consegui entender o que queria dizer, na verdade, Romanos 10, no versículo 4. E o que diz aqui? Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. O fim da lei, que não está falando o fim do término da lei, mas o fim, a finalidade da lei é apontar para Cristo. E qual lei? Falando especificamente da lei levítica. Por que da necessidade de fazer as ofertas, de fazer a pessoa que fosse leprosa tinha certa oferta, a pessoa assim, que ressuscitasse tinha que fazer outra oferta. Então, assim, dependendo da cura, um cego tinha que fazer outro tipo de oferta. Então, dependendo da cura que acontecia, existia um ritual dentro desse ritual levítico. E isso está acontecendo de tal forma que está falando que a finalidade dessa lei levítica era para mostrar, para apontar quando o Messias tinha chegado. Porque pensa comigo, quantas pessoas foram curadas de lepra no Antigo Testamento? A gente até tem, por exemplo, o caso de Miriam, que foi curada de lepra. A gente também tem o caso de Elias, que ressuscitou um garoto. Mas, de modo geral, esses fatores, essas curas, esses milagres que aconteceram no Antigo Testamento, aconteceram de maneira esporádica e não através da mão de uma mesma pessoa. Agora, pensa comigo, se dentro dessa lei levítica, se começa a aparecer dentro do templo, direto com os sacerdotes, pessoas fazendo oferta, porque tinham nascido cegas e agora estavam curadas, porque não falavam e agora estão falando, porque tinham morrido e ressuscitaram, porque tinham lepra e ficaram curados, porque eram coxos e agora estão perfeitos. Então começa a acontecer dentro da cultura, dentro de todo o templo, de todo o sacerdócio, começa a acontecer várias pessoas indo até o sacerdote para testificar o milagre. E todos esses milagres apontam para a mesma pessoa que é o causador desses milagres. Então todas essas leis que Deus estabeleceu, essas leis levíticas que a princípio parece não ter nem pé nem cabeça, tinham a finalidade de mostrar para os líderes religiosos, para os sacerdotes, quando o Messias estava presente no meio deles. Porque afinal de contas isso nunca tinha acontecido na história de Israel. De várias curas, de curas completamente milagrosas acontecerem em grande quantidade. Então a finalidade da lei levítica era apontar a Cristo. E por que então que Jesus, para quem falava para alguns que deveriam fazer esse ritual de oferecer o que a lei estabelecia e para outros não? O que acontece é que nesse estudo muitas pessoas a gente vê que buscavam em Jesus um curandeiro, buscavam alguém que tinha resposta para o problema deles. Eles na verdade só estavam buscando a cura,
Mas algumas pessoas buscavam Jesus sabendo que ele era o Messias, que ele não era apenas um curandeiro, mas ele era a fonte da cura, ele era a fonte do Deus vivo, ele era o canal de Deus aqui na terra. Então eles entendendo que Jesus era Deus, o Filho de Deus, o chamado, o escolhido, essas pessoas que vinham até Jesus entendendo que ele era o Filho de Deus, o Filho de Davi, o Messias, o escolhido, essas pessoas que já tinham esse entendimento, elas não estavam mais ligadas a essa lei levítica. Porque elas já tinham entendido que o sacerdócio de Jesus não era levítico, porque afinal, o sacerdócio levítico ele vem através da tribo de Levi, através de Arão e os seus descendentes que têm relação ao sumo sacerdócio, e os levitas que serviam no templo que eram da tribo de Levi. Mas Jesus não é da tribo de Levi, Jesus é da tribo de Judá. Então o sacerdócio de Jesus não é segundo a lei levítica, mas segundo a lei de Melquisedeque, que é, através, segundo as escrituras, superior do que o sacerdócio levítico. Então eu consegui entender que o sacerdócio levítico, ele estava ali só para apontar, com a finalidade de apontar a Cristo, mas que o sacerdócio de Melquisedeque, ou seja, aqueles que entendem que Jesus é o Messias, que ele é o Filho de Deus, que ele é o caminho que nos leva até o Pai, essas pessoas elas estavam libertas, estavam desatreladas a essa lei levítica, porque eles entendiam que o sacerdócio de Jesus era maior, era superior. E com esse conhecimento eu quero que você medite. A gente fala muito dentro da nossa cultura crentez, eu sou levita. Será mesmo que você é levita? Porque o sacerdócio levítico ele perdeu a sua função em Cristo. É bem verdade que no milênio, quando Jesus estiver reinando conosco aqui na terra, o templo vai existir e até mesmo os sacrifícios e as funções do templo, as funções levíticas, elas de alguma forma elas vão voltar a existir. É algo difícil de explicar, é difícil de entender. Mas de alguma forma essa função levítica, ela vai existir quando Jesus estiver reinando aqui. Mas ela está atrelada somente ao templo, ela não está atrelada ao sacerdócio de Jesus, ao sacerdócio de Melquisedeque. Porque o sacerdócio de Melquisedeque é de reis e sacerdotes. E a questão levítica é só sacerdotal, ou seja, só espiritual, só conectada ao templo. E o que Deus nos chama? Deus nos chama para ser reis e sacerdotes. Por isso que o nosso sacerdócio é segundo o de Jesus, segundo o de Melquisedeque, e não segundo o levítico. Então falar que nós somos levitas está completamente errado. E outra coisa, levita não tem nada a ver com música. A música era apenas um setor, uma parte dentro desse sacerdócio levítico. Nosso sacerdócio hoje é muito superior e é segundo a ordem de Melquisedeque. Isso falando que nós somos reis e sacerdotes. Ou seja, nós não vamos ter apenas a questão espiritual da coisa, mas nós também vamos governar sobre vidas e sobre lugares. Com isso a gente entende, então, que aquelas pessoas, até hoje, as pessoas que buscam Jesus como um curandeiro, elas recebem sim a bênção, elas recebem sim a cura, o mover de Deus, a atenção de Deus. Mas aqueles que se aproximam de Deus, que o procuram como a fonte do Deus vivo, essas recebem não apenas a cura e o renovo, mas recebem também o status de serem chamados amigos de Deus, pois o coração de Deus é revelado a essas pessoas. Então, nesse sacerdócio levítico, a gente apenas tinha que obedecer e seguir aquilo que já tinha sido estabelecido por Deus. Já nesse sacerdócio de Melquisedeque, nós vamos ser reis e sacerdotes e vamos ter direto acesso à ordem, ao coração, à administração de Deus. E nós vamos ser um canal, um instrumento de Deus na terra para abençoar e liderar outras vidas. Então era isso que Deus estava querendo falar entre esse sacerdócio levítico e esse sacerdócio de Melquisedeque, entre ser servo e ser filho. O servo é aquele que faz a questão levítica, que é apenas o ritual. Já o amigo, que é o sacerdócio de Melquisedeque, é aquele que ouve, que conhece e que está conectado para fazer as coisas junto com Deus. É aquele que tem o coração de Deus revelado a ele. E com isso ele pode agir e se mover de forma mais assertiva, direcionado ao povo de Deus, à voz de Deus e o coração de Deus para aquelas pessoas, para aquele lugar, para aquele momento. Outra coisa importante que a gente precisa separar e entender entre esses dois sacerdócios é que o sacerdócio levítico ele está atrelado ao templo físico.
e o sacerdócio de Melquisedeque, nós somos o templo do Espírito Santo, que é Deus vivendo em nós. E Deus vivendo em nós, o Espírito de Deus vivendo em nós, não é ser uma revelação viva do poder, da manifestação e do coração de Deus aqui na Terra? Olha o quanto isso é vivo, o quanto isso é importante, e o quanto que esse conhecimento pode nos transformar em ser um divisor de águas. Porque através desse conhecimento a gente consegue não deixar de segundo plano quando Deus nos revela, quando Deus nos mostra uma palavra que está no coração dele. Porque é uma honra a gente ser usado como servo, a gente ser um canal de Deus para levar a palavra dele. Então a gente passa a ter entendimento disso e usar isso a nosso favor, para que a gente possa realmente ver e ser o canal do mover de Deus, e conseguir ver e viver grandes coisas, e ver e deixar que Deus possa alinhar a sua palavra com o momento e com as pessoas que estão nessa situação. Baixa aquilo que Deus está querendo agir, aquilo que Deus está querendo falar. A gente precisa entender que os princípios nos ensinados nas leis levíticas, eles ainda nos ensinam ou nos direcionam para questões espirituais. Já tem outros vídeos aqui no canal falando como que através das leis levíticas a gente entende como o mal ele entra, como ele se infiltra no ambiente, como ele envolve pessoas e situações, como o pecado contamina a terra. Então essas situações elas estão sendo nos mostradas ou nos foram ensinadas através das leis levíticas. E esses princípios eles ainda funcionam hoje. Acontece que a nossa aliança não é mais com essa lei levítica, mas a nossa aliança, ela está debaixo agora a ceia de Cristo. Esse é o nosso compromisso com Deus. E a partir da ceia de Jesus, antes da sua morte e ressurreição, quando ele fala que essa é minha ceia, o meu corpo, e aqui essa é a nova aliança, ali está sendo um divisor de águas entre a lei levítica e a lei de Melquisedeque. Então a nossa aliança hoje não é mais através das ofertas feitas no templo mesmo, porque o templo nem sequer existe mais. E o templo, mesmo que existisse, estaria em Israel. E Jesus, ele deixou uma nova aliança, uma aliança superior, que através da ceia, as leis de Deus são colocadas no nosso coração. Então, o nosso compromisso, a nossa aliança hoje não está com o templo, não está com a lei levítica, mas está com Jesus através do seu sacerdócio em Melquisedeque. Eu quero que você venha comigo para João, no capítulo 6, a gente vai ler alguns versículos. Jesus os advertiu, em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Nessa passagem, então, de João, do capítulo 6, versículos 53, 54, 56, a gente vê que a nossa aliança agora, ela não é mais com o sacrifício de animal, mas é com o corpo e o sangue de Cristo. E essa aliança, ela é reafirmada através da ceia de Cristo. Essa, então, é essa nova aliança, essa aliança que nós temos com Jesus através do sacerdócio de Melquisedeque, onde a gente reconhece o corpo e o sangue de Jesus é o que faz o milagre, é o que faz a transformação. E o que nos transforma em amigos de Deus. Porque a gente já não está apenas para servir, mas a gente está aqui agora para compartilhar, para ter o coração de Deus revelado a nós e compartilhar esse coração dele para quem está ao nosso redor. Como que a gente sabe que a passagem que nós lemos de Romanos 10, 4 está falando do fim da lei sendo finalidade e não término da lei? Por exemplo, quando a mulher do fluxo de sangue, ela foi buscar Jesus, entendendo que ele era o Messias, ele era o prometido, e ela toca nas franjas do talite, ou do manto que Jesus vestia. Isso aconteceu porque existia uma profecia, que está lá em Malaquias, que falava que haveria a libertação, haveria justiça nas asas. E nas asas está falando dessas franjas do talite. Então, o que aconteceu? Toda a lei, ela ainda é viva, ela ainda é vigente. E as leis levíticas eram apenas para apontar quem seria o Messias. Mas vamos para a história da mulher do fluxo de sangue? A história da mulher do fluxo de sangue está lá em Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 21. Eu quero ler apenas alguns versículos. Então aqui diz assim, o 27 fala, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomeramento de pessoas e conseguiu tocar em seu manto.
pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar nas suas vestes, ficarei curada. Ela queria curar, ela queria tocar nas vestes, nas franjas de Jesus. E por que ela queria tocar nessas franjas? Aonde que está essa mesma passagem, o entendimento de que a cura estaria no manto, na passagem, no manto ou nas franjas dessa vestimenta que estaria no Messias, no escolhido. Essa passagem está lá em Malaquias. Malaquias 4:2 falam sobre as asas do manto. E as asas do manto, ou seja, quando o homem ele colocava o manto, então ele tinha, metade ficava sobre esse lado do corpo, a metade sobre esse lado, com as franjas. Então, as asas está falando dos dois lados do talite. Então, vamos lá para Malaquias 4:2. Todavia, para vós, todos quantos amam reverentemente o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em suas asas, e vós havereis de sair saltando de alegria como bezerros soltos no curral. Essa mulher, ela entendeu que a cura do manto, por isso ela precisava tocar, porque havia uma profecia falando que haveria cura nas asas do manto. E essas franjas fazem referência exatamente aos 613 leis e mandamentos que estão no Pentateuco, que estão na Torá. Então ela entendia que a cura era através disso e que só o escolhido de Deus poderia cumprir essa profecia de trazer a cura. Então veja que ela ouviu falar de Jesus, ouviu falar das curas de Jesus, só que ela não está buscando apenas o curandeiro, a resposta para o seu problema. Ela entende que a cura só estaria no escolhido. Então ela vai até Jesus entendendo que ele era o escolhido de Deus. E o que Jesus fala para ela? Jesus sente que sai poder dele. E o que Jesus fala para essa mulher? No versículo 34, Jesus, reconhecendo a fé dela, ele fala o seguinte: e Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e estejas liberta do teu sofrimento. Então ela não precisou fazer o sacrifício porque ela teve fé que Jesus era o Messias. E toda pessoa que chega em Jesus, não como um curandeiro que tem a resposta para o seu sofrimento, mas como a fonte de vida, esse é chamado amigo de Deus. Esse entendeu que o ministério de Jesus, e por consequência o nosso ministério, é segundo o Melquisedeque. E que ele não traz apenas cura, mas ele nos dá poder e autoridade. E nos faz conhecedores do coração, da voz de Deus. Então essa é a separação entre quem faz, por exemplo, os 10 leprosos que estavam apenas buscando um curandeiro. O que Jesus fala para eles? Vão e façam uma oferta. Eles não queriam saber quem era Jesus e o que ele tinha a oferecer. Eles queriam apenas a cura. Nesse caso, eles tinham que testificar que o Messias estava presente. E a maneira de testificar era indo até o templo e oferecendo o sacrifício exigido na lei levítica. Então, essa é a separação entre o servo e o amigo de Deus. O amigo reconhece que Jesus é o Deus vivo, é o Filho do Deus, o escolhido de Deus maravilhoso, aquele que nos salva e que nos dá todo o poder e autoridade e que revela o seu coração a nós, para que a nossa vida, sendo instrumento dele, possa liberar sua vontade para quem ainda está na escuridão ou para quem ainda precisa de direção no caminho. Existe então uma diferença entre ser servo e ser amigo. O servo, ele faz as coisas para Deus. Já um amigo, ele faz as coisas com Deus. Ele está relacionado, ele está aberto, ele está atento ao coração do Pai. E assim ser um canal que ouve essa voz, tem essa direção e que libera essa voz, essa vontade para aqueles que estão baixo a sua influência, aqueles que estão ao seu redor. Essa então é a importância da gente prestar atenção dessas repetições que Deus usa ao nosso redor e que muitas vezes, quando não tem relação direta às nossas vidas, a gente deixa de lado e não prioriza. Mas essa é a diferença entre ser servo ou ser amigo de Deus. O que você escolhe? Sonhou? E daí?